boa tarde, graça e paz. Estou aqui para trazer uma mensagem do teu coração, do coração de Deus, para a classe 17-21. A gente não teve aula essa semana e eu queria trazer a reflexão de um versículo que encontra no texto que a gente tem estudado, que é Mateus 6, e a gente vai ler o versículo 24, para a gente ser alimentado aí antes da nossa próxima aula. Prometo ser breve. E vamos falar aqui um pouquinho sobre os dois senhores. Mateus capítulo 6, versículo 24, fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Se a gente parar para pensar, como é desesperador você ter dois senhores. Você já tentou no seu trabalho, ou quando é mais novo, o pai dá uma ordem, a mãe dá outra. Então a gente precisa ter um Senhor, um a quem obedecer, um a quem seguir as orientações. E Jesus deixa claro que provavelmente você odiará um e amará o outro. E quando você ama um e odeia o outro, provavelmente você vai seguir as ordens daquele que você ama. Então Jesus dá uma orientação. Não sirva dois senhores, porque provavelmente você vai servir o que você ama. E onde está o seu amor? Né? A questão é que é fácil a gente entender, né, as consequências de amar um senhor e odiar o outro, porque eu vou obedecer a esse que eu amo. Então, como que eu sirvo a Deus e como eu sirvo a mamão, o dinheiro, para identificar essa servidão, para saber quem eu estou servindo? Primeiro, para servir a Deus, eu preciso acreditar que Deus existe. Não tem como, né? Eu preciso crer que Deus existe. E quando eu creio, eu acredito na existência de Deus, eu passo a minha confiança a Ele. Então, eu preciso confiar em Deus, a ponto de que a minha confiança nele não seja uma última alternativa, seja a primeira, né? Seja a escolha de realmente acreditar no Deus que eu sirvo, no Senhor que eu sirvo. Então, primeiro eu acredito que Ele existe e passo a confiar nele. Então, a gente precisa entender que servir a Deus é confiar, o primeiro fundamento e verdadeiro é servir e crer que Ele existe, né? Crer que Deus, através da revelação que Jesus traz, Ele é o nosso Deus e o nosso Pai. Então, crer de acordo com a revelação de Cristo Jesus, né? Devemos crer nele como Deus que ama a gente, que perdoa a gente, né? Um Senhor que a gente sabe na palavra de Deus que falando, já não quero te chamar de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu quero te chamar de amigo. Então é esse o convite de Deus, como Senhor, né? Ele já nos considera como amigo. Então implica, né? Crer em Deus implica em confiar nele a cada momento, né? A gente tem a possibilidade de confiar ou não. Isso é a escolha nossa. Amém? A segunda, eu vou citar três, mas poderia ter outras. E a segunda parte, para a gente saber se está confiando em Deus e saber se eu estou servindo a Deus, é amar a Deus. O Senhor que eu amo, eu vou obedecer. Jesus disse isso, porque você amará um e odiará o outro. Então, eu confio que Deus existe, eu creio nele e eu amo Ele. E aí eu amo Ele de uma tal maneira que eu vejo o Deus invisível em tudo, porque eu amo e eu sei das maravilhas das suas mãos. Então eu posso confiar em Deus, eu posso amar a Deus e, resumindo, eu posso entender a questão da servidão é eu ser imitador de Cristo. Como assim? Precisamos imitar aquele a quem admiramos. Eu amo a Deus, eu confio nele, então eu passo a querer ser como ele, né? Então, assim como Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então eu tenho alguma pessoa, um líder, eu tenho vários pastores, outras pessoas que você admira, você fala assim, olha, eu quero ser como essa pessoa. Eu quero perseverar como essa pessoa. Não no inveja, mas como admiração. E assim nós devemos ter com nosso Senhor Jesus, né? Então eu preciso crer que Ele existe,
eu preciso, né, crendo que ele existe, eu confio, eu preciso amar. Aí eu preciso amar ele como? Com força, alma, entendimento, né? Com toda a minha devoção, com toda a minha gratidão. É assim que se ama, porque falar que ama é muito fácil. A gente precisa amar não com palavras, mas com atitudes. E terceiro, é seguir Jesus, ser verdadeiramente imitador de Jesus. E aí, assim, eu sei que eu estou servindo a Deus, eu escolhi a Deus como meu Senhor. Ô Camila, mas como eu sei se eu estou servindo a mamon, o dinheiro ou as coisas desse mundo? Então, servir mamon em contraste a servir Deus, servir Jesus, servir o que Jesus nos ensina aqui no Sermão do Monte. Em contraste a tudo isso, servir o mamon implica amar o mundo. Enquanto um você ama Deus, o outro você ama o mundo. Porque mamon, ele está aqui representado como ele, né, era considerado um dos deuses pagãos que presidia as riquezas, né, os tesouros mesmo. Ele era entendido como riqueza propriamente dita, prata, ouro em geral, né, algo que te dava garantias para aquele povo. Então, amar né, servir a mamon, ter o mamon como seu senhor, é amar o mundo, é desejar as coisas do mundo, é desejar as coisas pertinentes ao mundo, é pôr a sua alegria, a sua confiança, a sua tranquilidade nas coisas desse mundo. Fixar o nosso coração nas coisas daqui, encontrar e tentar realizar a sua felicidade, a sua tranquilidade, coisas que só o Senhor pode te dar nas coisas terrenas. Então, a gente se assemelha às pessoas deste mundo que procuram apenas as coisas que esse mundo pode oferecer. Então, conformar com esse mundo é servir o dinheiro. Né? Então, vamos dizer duas coisas. Em primeiro lugar, para se ter o mamon como o seu senhor, é amar o mundo e desejar o mundo e as coisas que nele há. É buscar a felicidade, né, nesse mundo. A segunda é conformar né, com as coisas desse mundo. É preciso não conformar com as coisas deste mundo. Não é que está escrito lá em Romanos? Não vos conformeis. E a terceira coisa que a gente precisa compreender como serviço a mamon são os desejos, né? Não só os desejos de desígnio, mas também as nossas disposições. Eu estou disposto a gastar toda a minha vida em conquistar as coisas que essa vida pode me oferecer. Isso é servir a mamon. Eu estou disposto a viver como se nunca houvesse um fim, como eu vou viver só como se tivesse esse tempo agora. Isso é servir mamon. Obedecer ao mundo é servir ao mamon. E aí você se vê junto com a multidão, você se vê na mão de tudo isso. Você não se vê odiando o mundo, porque se você ama um, você odeia o outro. Odiar as pessoas, Camila? Não estou falando isso. Odiar as coisas que esse mundo tem. E aí, né, os versículos anteriores que a gente leu sobre Mateus 6, vai falar, né, que onde está o seu tesouro, lá estará o seu coração. Por isso, ajunte o tesouro do céu, para você não ficar com os olhos nessa terra, nas coisas que ele tem. Então, satisfazer os apetites da nossa carne, né, as inclinações e tudo isso é servir a mamon, almejar a nossa própria tranquilidade. Ô Camila, eu não tenho direito de almejar minha tranquilidade? Tem, mas essa tranquilidade que você almeja não vai ser satisfeita com as convicções dessa terra, que são passageiras. Não são elas. Você vai procurar e vai gastar, vai empenhar a sua vida nisso, mas você não vai conseguir, porque essas coisas só podem ser satisfeitas em Jesus. A tranquilidade que excede qualquer circunstância, a bem-aventurança só se encontra em Jesus. Agora, a questão que a gente precisa entender, né? Servir a mamon em questões de obedecer a esse mundo, né? Ter disposição para esse mundo. E aí a gente vai entender que andar entre Deus e o mundo é um jeito certeiro de desapontar-se. Se você anda aí,
né, pensando entre Deus ou o mundo, sem saber qual Senhor você vai servir, você vai acabar desapontado. E vai desapontar com os dois, tanto com Deus, você mesmo, e com o mundo, porque a gente não encontra descanso quando serve os dois, né? A gente precisa escolher um lado. Então, como é desconfortável a condição da pessoa que se encontra em temor a Deus, mas não em amor a Deus, porque eu preciso temer a Deus e amar a Deus. Quando eu só temo, eu usufruo apenas as consequências, como se fosse as obrigações da lei, e eu não consigo, e aí eu me sinto miserável, e eu não consigo usufruir a graça, né, de Jesus. Então, a pessoa que encontra na condição, né, de que tem o temor a Deus, mas não tem o amor a Deus, ela é como se um miserável que serve a Deus, mas com todo o seu coração. E aí ele não consegue ver as alegrias da religião, pois a religião que ele entende não é suficiente, né? Possui religião suficiente para torná-lo miserável, mas insuficiente para torná-lo feliz. Então, a gente vê a religião como algo ruim, mas desde quando a gente considera as coisas desse mundo como lucro? Eu espero que você tenta aí absorver no seu coração o que Jesus quer falar com você, para que a gente venha servir a Deus como Senhor, e que isso seja uma escolha. Ninguém está te obrigando, né? Que isso seja um desejo do seu coração, servir a Deus de toda a alma, de todo o seu entendimento, de toda a tua força e de todo o teu coração, né? Com café, servir a Deus de café, como café é bom. Então que o Senhor possa falar, o Senhor possa falar ao teu coração, e você entender que é preciso fazer uma escolha. E essa escolha a gente faz todos os dias, quando eu nego a mim mesmo para este mundo, né? E eu vou carregar a minha cruz e vou seguir Jesus. Rimou. Beleza? Espero que você fique aí. Eu vejo vocês domingo na nossa aula online. Até lá!